Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instagram. E estou muito feliz por essa live, né? Essa live, todo dia 15 eu faço uma live. Na verdade, eu estou safado, eu deveria fazer mais lives, né? Eu deveria fazer pelo menos uma vez por semana. Estou trabalhando para isso, organizando a minha agenda, o meu dia a dia, para que eu consiga trazer mais conteúdo para vocês aqui do Instagram, né? Meus seguidores, as pessoas que são donos de empresas, donos de supermercado, ou até mesmo de outras empresas. Essa live a gente vai ter uma convidada especial, que eu estou esperando ela chegar aqui, né, que é a minha esposa, que vai entrar junto comigo. Aqui eu estou aguardando ela chegar na sala. Ela vai entrar junto comigo para a gente falar por que ela vai entrar junto comigo. Porque ela lembra de mais coisas que eu e pode ser que eu esqueça, e a nossa história, a história não é só minha, a história é minha e dela, e nada mais justo do que ela vir para cá. Né, dona Elisângela? Então, venha para cá, o pessoal está esperando para a gente contar essa história, para que mais pessoas se inspirem na gente, como um casal, como empreendedores, como pessoas guerreiras que somos. Então, é isso, pessoal. Hoje vai ser a minha vida, contar a minha vida. Estou só esperando a minha esposa chegar aqui, que ela vai participar junto comigo. Como eu tinha um compromisso com vocês de abrir às 20 horas, eu cheguei no horário. E eu vou convidando logo quem está aqui, ó. Já compartilha, vai no aviãozinho. Compartilha pelo menos com mais uma ou duas pessoas. Faz com que mais pessoas saibam desse conteúdo. Pode ser que não sirva de inspiração para outras pessoas também, o que a gente vai falar aqui. É uma história muito bonita, da qual eu não me canso de falar, eu não me canso de contar. A minha história, a história de vida, de superação, dos desafios que a gente teve. Então já vamos dando boa noite aí para quem está aqui ao vivo com a gente, né? Boa noite aí para João, boa noite para W Gondim. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Já a gente vai começar o nosso conteúdo, que é contar a minha história. Hoje a live é para contar a minha história. Estou só esperando a Elisângela chegar aqui na sala. E aí a gente começa. Tá bom, pessoal? Hoje, mais cedo, a gente fez uma live lá no canal do Leandro Rosadas, canal do YouTube dele, falando sobre como a gente pode montar um time, como que a gente faz para montar um time forte, né? Como formar um time forte. Ficou até um trava-língua, como formar um time forte, como montar um time forte em seu supermercado. Né? Foi o que eu fiz, foi montar um time para eu conseguir gerenciar todos esses negócios. Porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho, absolutamente nada. A natureza, né, a vida, para ser gerada, ela precisa de duas pessoas, de um homem e de uma mulher. Então, ninguém faz nada sozinho. Deixa eu ver se ela chega por aqui. Tá chegando, já ela chega, deve estar vindo já. Tá bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos, né? Ana Lúcia, João, Mirna, Ricardo. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Já a gente vai começar. Mas se vocês tiverem pergunta, curiosidade, sugestões, críticas, pode mandar aí, João Paulo. Seja bem-vindo, João Paulo. Meu contador, João Paulo. Fala, João Paulo, a gente precisa marcar uma live junto, hein? Ensinar de tributação, pessoal também aqui do nosso Instagram. O que você acha? João Paulo é nosso contador aqui das nossas empresas, né? Tava com reunião com ele hoje. A cabeça ficou explodindo de tanta informação, tanta coisa que tem que fazer, tanta coisa que tem que melhorar, né, João Paulo? A gente acha que tá bom, não tá bom. Tem que melhorar mais um pouco. Elisângela, você vai vir? Responde para nós aqui, senão eu vou ter que contar a história sozinho. Você vem, Elisângela? Então a história, vamos marcar, veja um dia que sua agenda à noite. Minhas lives são sempre às 8 horas da noite. E eu gosto de fazer também nos outros dias, aos finais de semana, às sextas-feiras. Né? A galera vai sextar, mas dono do supermercado não sexta. E aí a gente pega só os donos de mercado, ou sábado também. Mas sábado é o dia que a gente sai um pouquinho, e aí eu deixo para fazer as lives às sextas, as lives que não são programadas. Essas do dia 15, no dia que cai dia 15 eu faço. Então dia 15 caiu hoje, eu vou fazer hoje.
Então, pessoal, eu vou começar a contar enquanto a minha esposa chega aqui. Tô aguardando ela chegar, mas ela tá demorando. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui. Pronto. Vou começar, vamos combinar. Vou começar a contar a minha história do início, né? De como foi que tudo começou. E foi mais ou menos assim. Eu nasci aqui na minha cidade mesmo, cidade de Paulo Afonso. Nasci aqui, me criei numa roça, né? Me criei numa roça. Meu pai é agricultor, minha mãe sempre foi dona de casa, vendedora. E aí, Fabrício, boa noite, Fabrício, grande Fabrício. Minha mãe era vendedora de feira, vendedora feirante. Meu pai era agricultor, plantava hortaliças. Meu pai plantava e minha mãe vendia. E desde que eu me entendo por gente, eu cresci vendo meu pai plantar e minha mãe indo para a feira. Então, desde pequeno, eu acostumei a ir para a feira vender hortifruti, hortaliças, né? Folhagens e tal, coentro, cebolinha, pimentão. O que meu pai produzia na roça, minha mãe vendia. Tive uma infância muito humilde, né? Meu pai ele nunca teve muita condição financeira, ele sempre foi caseiro de uma roça, né? De outras pessoas. Uma roça não era dele. Vem, ela veio com vergonha, mas veio. Chega pra cá. E aí... Ai, nada, mulher. Vem pra cá. E aí, dando continuidade. E aí, eu sempre cresci indo pra feira com meu pai, minha mãe, né? Eles sempre me levaram pra feira quando eles iam junto. E aí, assim foi. Então, dá boa noite aí. Olá, boa noite. Essa aqui é minha esposa, a Elisângela, pra quem não conhece. Tá grávida aí de 8 meses, né, irmão? Isso. Tá suando igual tampa de chaleira aqui, nervosa, com medo, vergonha. Sou tímida. Vocês vão descobrir que ela não é tímida, ela só diz que é tímida, mas não é. Mas enfim, tô falando pra eles de quando eu morava na roça, e aí acompanhava meus pais na feira. E naquela época, os pais dela também, né, eram feirantes, igual meu pai, o pai dela, também tinha uma roça na mesma, perto da minha, da onde que eu morava, acho que dava 1,5 km mais ou menos. E aí, mas a gente não se conhecia. O pai dela tinha a roça dela, meu pai tinha a minha, meu pai plantava, enfim, a gente vendia. Boa noite, Kiko, tudo bem? Resumo da ópera. Aos 12 anos eu vim morar na cidade. E aí foi nessa época, antes disso, né, quando eu morava na roça, tinha aqueles pessoal que ficava na roça, ajudando e tal, os vaqueiros, aquele povo. E sempre no final do dia, juntavam-se aquelas pessoas para conversar, jogar conversa fora, coisa de homem, né? Coisa de homem. E aí eu sempre fui ficava muito tipo hominho ali e ficava no meio deles. E eu ouvi muita coisa que quando eu era criança me traumatizou. Eu ouvi muita frase que seu filho não vai ter futuro, seu filho não vai... Isso falando pro meu pai, né? Que não vai... Porque às vezes pedia para fazer uma coisa, fazia mal feito, eu não sei o que era bem, eu não lembro muito bem. Eu lembro que na época isso ficou impregnado na minha cabeça, né? O seu filho não vai ter futuro, o seu filho não vai ter futuro. E eu via que meu pai ficava envergonhado, porque hoje sendo pai, né? A gente sendo pai e ela sendo mãe, a gente entende o quê? Que por mais que o filho não seja o que o pai espera, jamais ele vai querer ouvir certas coisas. E aí eu sentia que meu pai ficava envergonhado por aquelas palavras daquelas pessoas, e muito mais eu, né? E aí foi onde aconteceu, né? Eu vim morar na cidade aos 12 anos. E aí é um ponto da história. Você quer contar a sua parte da história? Pode falar. Fala a sua também. Vale. A sua? Não, pode falar. Tá. Tá bom. Mas vai me lembrando se eu me esquecer de alguma coisa. Ponto. Eu vim morar na cidade aos 12 anos. E aos meus 12 anos, eu trabalhava, eu estudava de manhã. Quando eu chegava da escola às 11h30, almoçava. Ao meio-dia, meio-dia e 10, eu saía para levar o almoço do meu pai na roça. Nesse meio termo, né, depois que a gente mudou para a cidade... Vem, filha, para cá. Vem participar. Vem. Depois que meu pai mudou para a cidade, eu levava o almoço dele todos os dias a pé. Então, vem participar da live com o papai?
Tá, então ajeita ela lendo. Enfim, deu ruim aqui. Live ao vivo é isso. Criança chorando. Vamos ajeitar ela depois você vem pra cá. Maria. E aí, Tá, toma. eu comecei a levar o almoço do meu pai pegou uma entrega no supermercado. Vamos, ajeita lá pra mim. Senta aqui na cadeirinha, né? Só um instante, gente. Live ao vivo é isso. Tá, essas coisas. Tu volta, né? Detalhe, vamos continuar com a live aqui, porque a bebê chegou meio enciumada aqui. E aí eu levava o almoço do meu pai todos os dias a pé, daqui do BTN, lá pra perto da Vila Matias, né? Saía andando, detalhe, eu levava todos os dias. Aí nesse meio tempo, meu pai pegou uma entrega no supermercado aqui da cidade. E aí, essa entrega ela era feita numa bicicleta. Quem já viu aí a bicicleta cargueira? Hoje ninguém vê mais, né? Comenta aqui, que vocês estão aqui, quem sabe o que é uma bicicleta cargueira. Vamos interagir aqui com vocês também, para que a live fique mais dinâmica. Vocês sabem que é uma bicicleta cargueira, né? Aquela bicicleta que tem um bagageiro na frente e tem outro bagageiro atrás. E aí, eu ia levar, quando ele começou a trazer, ele trazia até em casa, aí ele chegava em casa, pronto, é isso, João. Aquelas bicicletas, cara, eu andava com uma caixona grande na frente e outra caixona grande atrás. Então, desenvolvendo, né? Eu ia eu chegaria para a escola à tarde, nessa época eu estava estudando à tarde já tinha passado acho que 1 ano, 2 anos, já não sou muito bem, ela é melhor que eu de cabeça. E aí, quando eu chegava do colégio, meu pai já tinha chegado da roça, mais ou menos, e aí eu levava a mercadoria para o mercado. Nesse supermercado, eu já tinha aí perto dos meus 14 anos, foi onde eu tive contato com pessoas. E aí eu chegava lá nesse supermercado e o que eu fazia? Eu começava a ajudar. Meu pai já era fornecedor de hortaliças, eu começava a ajudar nesse supermercado, né? Sem pretensão nenhuma. Eu via as coisas assim, eu sempre fui muito ativo, né? Muito ligeiro, assim, muito ativo, muito proativo, sempre fui assim. E aí eu começava a ajudar, abastecia, ficava por ali, gostava, tinha pessoas, era conversa, né, e tal, e coisa. Detalhe, um dia eu fui chamado para trabalhar nesse supermercado. E aí eu comecei a trabalhar lá os sábados e domingos. Então eu trabalhava o sábado, que eu não estudava o dia todo, e o domingo. E que eu ficando um rapaz ali por volta dos meus 15 anos. E aí eu trabalhei por um tempo. Quando eu completei 16 anos, eu fui chamado para ser efetivo, né, para ser CLT, para assinar carteira. Então eu tive a minha carteira assinada, meu primeiro registro, aos meus 16 anos. Detalhe, eu fiquei nessa empresa até os meus 18 anos, né? Antes disso, né, quando eu morava na roça ainda, muito jovem, antes dos meus 12 anos de idade, eu já tirava leite de gado e vendia numa feirinha que tinha aqui perto da atual casa, que futuramente eu ia morar, que era a feirinha que chamava aqui. E aí, eu lembro muito pequeno, meu avô me ensinou a tirar o leite, eu tirava o leite, botava numa bicicletinha Monarch e ia vender lá sozinho. Quando eu chegava, eu entregava o dinheiro ao meu pai. Isso eu fiz durante algum tempo, né? E eu não... Hoje, vivendo, eu lembro que... Isso é uma característica empreendedora. Você vender um produto, né? Eu tinha essa capacidade já muito pequeno. Então, muito do que eu sou hoje se retrata do que eu era lá atrás. Então, muito do que a gente é hoje é reflexo da nossa infância. Então, o que eu sou hoje também se reflete do que eu era na minha infância. Por quê? Porque eu era um menino desacreditado, um moleque desacreditado pelos homens, né, daquela época, pelas pessoas do meu entorno, e aquilo ali me deixava triste de algum jeito. Esse foi um ponto decisivo na minha vida, né? Aí eu entrei, comecei a trabalhar, aos meus 18 anos eu pedi para sair dessa empresa, eu saí. Foi uma experiência boa, aprendi a fazer muita coisa, enfim, a experiência foi muito bacana. Um detalhe que eu não falei. Por que eu quero falar isso? Porque muito do que eu sou hoje eu devo à minha infância. Porque na época que eu estudava, eu tinha um apelido carinhoso lá, pelos meus colegas, que era fedor de coentro. Por quê? Justamente porque eu andava com aquela caixinha de coentro para o supermercado e os meus amigos viam. Muitas das vezes viam eu passando com a caixa, com a bicicleta, viam chegando no supermercado. Então, assim, o meu apelido na escola era fedor de coentro. Então, tipo assim, eu tinha vergonha porque o cara ser chamado de fedor de coentro na escola, entre os colegas, era motivo de gaiatice.
E eu acredito que isso foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque isso me deu vontade de vencer. Isso me trouxe um desejo de vencer. Eu queria mostrar para aquelas pessoas, todas elas, as que me criticaram, as que falaram mal de mim, as que me zombaram, as que me zoaram, que eu não era aquilo que elas estavam falando, não era aquilo. Eu estava fazendo meu trabalho porque a minha família precisava e tinha que fazer, não tinha opção, era o que tinha e a gente ia lá e fazia. Hoje eu vejo que é coisa de criança, que o trabalho ele é digno e ele é honrado em qualquer circunstância. Né? Não importa o que você faça, se for um trabalho digno, você pode ser catador de lixo. Se for digno, cara, não tenha vergonha do teu trabalho. Trabalhe sempre para fazer o melhor, em busca do melhor, e não tenha vergonha do que você faz. Né? Vergonha é coisa de gente besta. Vamos lá, seguindo aqui. E aí, batei um cafezinho aqui. O café tá ficando frio. E aí, aos meus 18 anos, eu pedi para sair desse emprego. E aí eu fui fazer algumas coisas na minha vida. Né? Aos 18 anos eu passei num concurso na empresa de águas e saneamento, né, um concurso de jovem aprendiz. Fui selecionado dentre os jovens que estavam lá. E aí eu fiz 2 anos de estágio. Depois eu fui trabalhar como eletricista, rodando o país. Eu andei em alguns estados do Brasil. Até quando começou a crise, né, no negócio do mensalão, no negócio do PT aí que estourou, parou todas as obras. Eu me vi desempregado, pouco dinheiro, e tive que voltar para a roça, ajudar meu pai, voltei a vender na feira, já era maior de idade, já era jovem, né, já tinha minha vida começando ali, mas ainda até então não era casado, era solteiro. E, detalhe, voltei a vender na feira. E aí é um detalhe importante da minha vida, né? As obras tinham se acabado, o que eu sabia fazer era eletricista, ajudava meu pai na roça durante a semana, aos finais de semana, sextas e sábados, eu vendia na feira da cidade. E aí, foi lá onde eu conheci a minha atual esposa, a minha esposa que eu vivo hoje, né, Elisângela. Ela tinha uma banca de tilápia, né, ela vendia tilápia, eu comecei a vender do lado da banca dela. A gente se conheceu, né, e aos poucos começamos a namorar, e depois a gente veio a casar, veio morar junto. A gente tomou a decisão de alugar o nosso próprio lugar e constituir a nossa vida, só nós dois. A gente achava que era algo que, na verdade, a gente não achava, né? Era um desejo jovem. Eu era muito novo, não sabia muito o que queria da vida. Enfim, estava vivendo, era algo novo, desafiador, sempre gostei de desafio. Fui. E hoje eu vejo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, foi ter, não sair da casa do meu pai e da minha mãe, mas ter construído a minha própria família, a minha própria responsabilidade, o meu próprio canto, minhas próprias, enfim. E aí a gente começou a vender na feira, eu e ela não está aqui, eu queria que ela também tivesse mais. Boa noite, Manuel. E a gente vendeu durante algum tempo, não sei dizer quanto tempo. Se a Elisângela estiver aqui, a Elisângela pode ir acrescentando. Quanto tempo foi que a gente vendeu? Ela vendia tilápia, eu vendia hortifruti. Eu sei que a feira ficou fraca, e aí a gente fez o quê? A gente parou de vender hortifruti. E aí a gente focou só na tilápia. E a gente começou a construir, né? Começamos a comprar nossos móveis, compramos uma moto, depois trocamos essa moto em um carro. Fomos. E aí meu pai estava construindo um ponto, onde hoje é meu supermercado matriz, a minha loja matriz, e ele iria alugar esse ponto. E aí eu cheguei para ele, para minha esposa chegou para mim e disse, por que a gente não abre o nosso peixe, não bota para vender peixe lá nesse ponto? Por que a gente não vai vender peixe? Eu disse. Aí, resumindo, nesse meio termo, acabou que a gente abriu um mini mercadinho em hortifruti, com açougue, em ilha de congelado. Mas detalhe, meu avô ele me deixou uma casa de herança. Eu vendi essa casa por 30 mil reais e vendi um carro que eu tinha por 22 mil reais. Eu sei que esse foi o dinheiro que a gente começou o nosso negócio. 52 mil reais. Eu lembro que na época, sem experiência nenhuma, já entrando aqui, né? A gente resolveu sair da feira também, porque era muito escaldante, o sol cansativo, chegava todo sujo, melado, enfim, vamos procurar uma melhoria. Enfim, até então era só para sair da feira e continuar a nossa vidinha, né? Detalhe. E aí a gente fez. O ponto eu lembro como hoje, a gente começou a comprar as coisas, né? Ajeitar o ponto, comprar as coisas, equipamento, desenhamos.
chamamos um cara de fora, o cara veio, vendeu os equipamentos para nós, aí a gente deu uma parte do dinheiro, pagamos uma parte em dinheiro, outra parte a gente parcelou em 9 vezes, ou foi 10 boletos. E aí eu lembro que eu fiquei com muito pouco dinheiro e tinha muita coisa para comprar. A loja tinha que sortear a loja, tinha que fazer um monte de coisa e o dinheiro pouco. Olha, e agora? A gente pegou o carro, que a gente, na época a gente tinha um carro, o meu pai tinha um carro, um Classic, se eu não me engano. Peguei o Classic emprestado, fui para Aracaju, cheguei lá no Atacadão. Peguei um carrinho e comecei a comprar. 2 unidades, 3 unidades, uma caixinha. Eu sei que a gente veio com o carro lotado atrás, né? E aí trouxemos para cá. Botamos na prateleira. Olhamos as prateleiras tudo vazia. Procuramos indicação de vendedores. Vendedores nenhum queria vender para nós. Só à vista. E nós sem dinheiro. E aí, o que a gente fez, né? Tá bom. Aí a gente foi lá, fez uma compra de perfumaria. Eu lembro na época que deu 7 mil e poucos reais. Essa compra de perfumaria. Eu lembro que quando chegou, cabia em 4 caixinhas assim. Eu digo, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que a gente fez? Compramos 7 mil reais, o dinheiro que a gente tinha estava acabando, não tinha mais dinheiro. 4 caixinhas aqui, as prateleiras ficou tudo vazia. A gente já tinha que inaugurar, porque já tinha comprado, tinha boleto chegando para vencer, tinha feito as compras lá no Atacadão, a mercadoria já estava correndo. Enfim, tinha que inaugurar. E aí o dinheiro não tinha mais. O dinheiro acabou. Tinha bem pouquinho dinheiro. O que foi que a gente fez, né? A gente foi no Ceasa, no dia que a gente resolveu, foi no dia 11/7. Eu me lembro como hoje, 11/7/2015. Aí eu fui no Ceasa, comprei a mercadoria, trouxe para cá, começamos a arrumar, e as prateleiras que eu tinha comprado ficaram todas vazias. Tudo, não tinha dinheiro para encher. Fui nos atacados aqui, alguns atacados que tinha na cidade, só tinha 2, né? Fui lá, comprei, o que dinheiro tinha eu comprei. Ó, feijão, arroz, enfim. Coca-Cola, entrou o freezer da Coca-Cola. Eu lembro que no dia da gente inaugurar, a gente fez a divulgação, bababá, aquela coisa toda, montamos a fachada também fiado. Eu deixei hortifruti, busquei o hortifruti. A gente começou a trabalhar de madrugada, eu e minha esposa. Eu não vou lembrar de muito detalhe, porque eu sou ruim de lembrar detalhe, mas o que eu lembrar aqui eu vou falando. E aí, gente, eu fui, peguei o hortifruti e comprei uma banda de boi. Fiado também. O cara me confiou, um outro conhecido meu disse, pode vender, eu conheço o menino, já trabalha na Oliveira e tal. Pode vender que eu me respondo por ele. Aí eu fui lá, comprei uma banda de boi fiado. Nesse dia, eu deixei minha esposa arrumando hortifruti, madrugada, e corri para buscar o boi. Para quando desse a hora, né, a bandinha de boi, eu não lembro de que carro que eu tinha, o que era que eu fui buscar, eu sei que eu fui buscar. Quando eu cheguei, a minha esposa já tinha arrumado bastante coisa lá do hortifruti. E aí eu cheguei, botei o boi lá, tinha um cara que eu chamei para trabalhar comigo para serrar o boi, né? Que ele está comigo até hoje, ele foi meu primeiro colaborador, hoje ele é efetivo, antes ele era só freelancer. Só vinha, serrava, recebia e ia embora. Vinha, serrava, recebia. Ele trabalhou comigo em 6 anos assim, 6 a 7 anos. Foi, mais de 7 anos. Ele registrou, agora tem 1 ano, ele está de férias, inclusive. Então ele trabalhou 7 anos e pouco, assim. Detalhe. E aí a gente fez a inauguração. Então, a inauguração faz aquela zoada, o povo vem, né? Curioso, né? Todo mundo muito curioso. Vem, olha, comprava e tal. Eu sei que a gente vendeu, acho que, eu não lembro o valor, mas foi R$1.000, algo desse tipo, na inauguração. Pô, eu fiquei, vendi R$1.000, fiquei feliz. Aí peguei o dinheiro que eu vendi todo. No dia já paguei o boi do cara, já fui no atacado, já comprei mercadoria. E, enfim, comprei mais R$1.000. No outro dia, né? Um dia foi bom, foi movimentado. No outro dia, o que acontece? Eu digo, vai ser bom, vai dar movimento. Aí eu digo, agora vai. No outro dia, resultado. Nada de gente. Abriu a loja vazia, ninguém entrava. A inauguração tinha sido um fiasco, o povo queria as coisas, não tinha. Tudo muito caro, porque você comprava no atacado, e aí eu tinha perguntado para um vendedor, né? Eu disse, cara, como é que bota preço nisso aqui? Ele, 30%, bota aí 30% de margem. Aí eu ia lá, comprava o feijão, 30%. Perfumaria, 30%. 30%, tudo 30%. E aí, detalhe, aí o cliente vinha tudo caro. Tudo caro, comprando ferro ferreiro, vendendo mais de 30%, né? Enfim.
Mas o hortifruti ainda tinha vantagem que eu ia buscar no Ceasa e conseguia, né? E se sobressaindo. E aí a gente foi. E aí eu lembro que, eu não lembro quanto a gente vendeu no primeiro mês, Elisângela, se você lembrar e se você tiver aí, você fala. Eu lembro que, deixa eu ver se ela tá aqui. Tu lembra, Elisângela? Eu lembro que o primeiro mês foi, tipo assim, fraco. Eu falei, né? Ih, rapaz, isso aqui não vai dar não. Não vai dar não, porque tinha as parcelas dos equipamentos, e ficou umas parcelas para pagar, e eu digo, como é que a gente vai fazer? Eu sei que todos os dias eu abri a porta, é que tem coisas que ficam marcadas na nossa cabeça, né? Tem coisas que a gente não esquece, já tem coisas que você não se lembra. Então essas coisas eu me lembro, deu me reclamando muito, falando que amanhã eu não abro, amanhã eu não vou abrir, amanhã eu não vou abrir. Eu lembro também de uma fala de um gerente de outro supermercado que eu conhecia, que ele falou, cara, não faça isso, a gente não vai deixar você crescer, você não vai conseguir. Olha fulano, abriu, fechou, olha ciclano, tá quebrado, você vai fazer isso, vai botar... E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Mas já tinha comprado tudo, já estava tudo para inaugurado, e o que é que eu vou fazer? Tem que inaugurar, aí fui. Enfim, as coisas que a gente lembra, a gente vai falando, né? Porque muita coisa aconteceu. Então, o que ficou pregado na minha cabeça foi essa questão do negócio estar indo muito mal e eu todo dia murmurava, todo dia dizia, amanhã eu não abro, amanhã eu não abro. Outra coisa que ficou bem impregnado na minha mente era a questão de eu e minha esposa, a gente ficar na porta do mercado, um sentado na frente de um lado da porta, outro no outro, em dois banquinhos de tamburetezinho de madeira, olhando o povo passar. O povo passava com a sacola dos outros mercados e ela ficava olhando e caraca, velho, como é que eu faço para esse povo vir para cá? E ainda as pessoas que entravam para comprar diziam, não tinham o que elas queriam, e outros diziam que estavam caro. Eu lembro também muito bem de um dia que entrou uma senhora aqui dentro, olhou, não sei se é a Elisângela, você vai lembrar disso. Ela rodou as prateleirinhas que tinha tudo e disse, isso aqui não vai para frente não. Ela falou assim, meu filho, eu nunca vi nada aqui nessa beira de pista ir para frente. Bem assim, bem... Eu lembro que nesse dia a garganta deu um nó. Eu lembro muito bem desse dia. Eu não lembro quem era a senhora, mas acho que a Elisângela vai lembrar também, né, Elisângela? Eu lembro quem era a senhora, não lembro quem era a senhora, mas eu lembro... deixa eu só ver um negócio aqui. Desse coisa. Eu lembro que eu e a Elisângela, a gente ficou muito triste nesse dia. A garganta deu um nó quando ela falou isso. Eu digo, caralho, tá todo mundo falando que isso aqui não vai para frente. O que a gente vai fazer? Botando todo o nosso sonho aqui, todo o nosso dinheiro, vendendo nossa casa, aquela tristeza, sabe? De quando o negócio não vai indo bem. E aí eu lembro de um dia, né? A Elisângela estivesse aqui, ela ia me ajudar mais, que ela tem mais lembranças do que eu. Eu lembro de um dia, eu e ela jantando, né? A gente morava nos fundos do supermercado, num quartinho, era um quarto, eram cozinha e sala, e aí tinha uma parede divisória, tinha um quartinho, e uma divisória de gesso, e um banheiro. E ela era descoberta, o sol batia no fundo, era um calor, meu amigo. E a gente morou durante um ano e pouco aí, não sei muito bem a data. Mas eu lembro muito desse dia, que eu falei assim, ela estava fazendo a janta, a gente tinha fechado o mercado já, eu disse, quer saber de uma? Eu vou parar de reclamar. E o que tiver de ser, será. As palavras foram essas, não foi, Elisângela? O que tiver de ser, será. Se tiver de fechar, eu vou fechar. Se tiver de dar certo, vai dar certo. Quer saber de uma? Não vou reclamar mais. Eu lembro muito bem dessa minha fala junto com ela, eu e ela. E aí assim eu fiz. No outro dia eu abri as portas, eu não reclamei, eu não falei nada. Eu só lembro de uma coisa. Entrou uma cliente aqui, que essa cliente foi a bênção da minha vida. Essa cliente, o nome dela é Dona Gessina. Ela hoje está bem doente, né? Mas essa cliente, ela entrou, ela veio aqui e ela falou assim, nossa, meu filho, não foi amor. Senta aqui. Esse mercado foi a melhor coisa que aconteceu aqui. Não era assim que ela falava? Era. Esse mercado foi a melhor coisa que aconteceu. Foi uma bênção de Deus. Não tenho mais que você asa. Deixa eu ajeitar aqui para você. Pra você?
Pronto. Só me lembrando se eu esqueci de alguma coisa, Ah. que eu esqueço. Aí eu lembro dessa passagem, que essa senhora entrou aqui e falou, esse mercado foi a melhor coisa que aconteceu, foi a melhor bênção. Eu lembro que desse dia para cá, as coisas começaram a melhorar. Essa senhora, eu devo muito a ela, eu devo outra senhora também, outra cliente que se chama Dona Vera. Dona Vera foi a minha primeira cliente que entrou aqui numa sexta-feira. Dia de sexta eu ficava só, só com outra pessoa, né? Porque a minha esposa, ela continuou vendendo na feira, a tilápia, e a gente continuou com o negócio aqui. E no dia de sexta-feira, tinha uma menina que fazia a cesta, cobrindo você, e aí ela veio, tinha 2 carrinhos, eu tinha 3 carrinhos, ela veio, pegou o carrinho, saiu comprando em tudo que tinha no mercado. Em tudo. Eu lembro que eu saí para fazer a entrega dela com a sacola na mão, assim, não era longe, não era muito longe, não. Dava uns 500 metros, 600 metros, que atravessava a pista, cortava um terreno e entregava. Mas eu lembro que eu cheguei com os braços mortos, mas eu cheguei tão feliz, dando pinote, porque foi a minha primeira pessoa que pegou um carrinho e fez uma compra. Então, tem coisas que a gente não esquece. Essa senhora nos abençoando, feliz pelo negócio. E essa senhora, outra senhora, eu já fiz até umas homenagens para ela, né? Tá no Instagram do supermercado. No Dia da Mulher, eu fiz uma homenagem, falei disso aí, porque pelo menos eu e minha esposa, a gente tem muita gratidão por essas 2 pessoas. Essas 2 senhoras, elas fizeram a diferença, eu tenho certeza. Foi. Porque se não fosse elas, a gente talvez tivesse... Foi nossas primeiras clientes de carrinho, né? E Dona Gessina, quando ela veio comprar com nós, ela começou a chamar as outras senhoras da vizinhança. Ela começou a chamar, fazer a propaganda, e eu sei que dia de domingo virava uma feira, né? A gente ia para o Ceasa comprar mercadoria, e dia de domingo era uma feira. E aí essas senhoras começaram a demandar. Então era aquele encontro das senhoras no domingo aqui. Todo domingo tinha aquele encontro, aí era aquelas conversavam, era aquela festa. Eu lembro que daí para frente as coisas começaram a melhorar. Então a gente já tinha começado a contratar, tinha chamado acho que não sei se tinha era 2 funcionários já. Acho que era Thaís e Anderson. Já tínhamos 2 funcionários, né? Um menino que a gente pegou pro açougue, que disse que era açougueiro, quando chegou aqui não sabia nem pegar numa faca. Eu digo, não, a gente tem que botar alguém no açougue para ajudar, que era eu que ficava no açougue, ela ficava no caixa, na reposição, né? E aí a gente, tem que chamar uma pessoa que saiba de açougue para ajudar a gente aqui, porque tá difícil o negócio. Aí chegou esse rapaz dizendo que era açougueiro, que tinha trabalhado no supermercado, que era açougueiro. Quando ele chegou, ele não sabia nem pegar numa faca. Quando eu pedi para ele fazer o primeiro corte, ele mesmo disse que era açougueiro. Era serrava bisteca. Ele passava o dia serrando bisteca lá nesse mercado, na máquina, e disse que era açougueiro. Mas detalhe, a gente formou ele, tanto que ele se tornou um grande açougueiro, né, amor? Uhum. Se tornou um grande açougueiro, um grande vendedor, passou bastante tempo com a gente, trabalhou quantos anos, tu lembra? Mais de 3 anos. Mais de 3, foi mais. Foi mais, acho que uns 4 anos ele trabalhou com nós. Por aí. E aí, então, depois dele veio outros, veio o Rosivane, quando você está aqui, ele entrou na live, saiu, passou um tempo com nós. E aí vem entrando outros. Eu sei que esses pontos, como eu falo pro pessoal, eu não esqueço, porque foi ponto que ficou icônico para mim. Esse detalhe fixo na minha cabeça. Você lembra de alguma coisa que quer acrescentar desse tudo que eu falei? Não, né? Mas se você lembrar, diga para ajudar. Tá, pessoal. E aí a gente começou a crescer, começamos a aumentar a venda. E assim, desse dia para cá a gente só cresceu. Né? E aí eu comecei a procurar conhecimento, procurei Sebrae, cursos do Sebrae, procurava na internet, consultoria, alguma coisa para mercado. Não achava, não tinha nada na internet para mercado. Comecei a fazer administração de empresas, né, para melhorar, para ver se melhorava a gestão do meu negócio, esse negócio, né? Que até então era um negócio que para nós estava bom, mas a gente sempre queria mais, né? Uhum. A gente sempre ficava sonhando, e se a gente vendesse 10.000? Se a gente vendesse 1.000 por dia? Eita, seria bom vender 30 mil por mês, né? Aí quando a gente chegou nos 1.000, e se a gente vendesse 2.000, né? Que a gente sempre ficava, né? E se a gente vendesse 5.000? Aí a gente sempre ia nessa expectativa de sempre vender mais, sempre procurar mais. Aí eu comecei a administração de empresas, e eu lembro de um detalhe também, que eu chegava da faculdade, a Elisângela, tá, mas o que você está aprendendo nessa faculdade, vem, pai? Vem, mãe, chega. Aí ela dizia, tá, mas o que você está aprendendo nessa faculdade? Eu estou aprendendo, não estava aprendendo porra nenhuma. Uhum.
mas que tu não tá indo pra essa faculdade? O que tu tá vendo que tu não faz nada aqui? Eu digo, calma, rapaz, tô indo pra faculdade. Não era assim? É. E aí, na verdade, que ela tinha razão. Eu não estava aprendendo nada. Assim, estava aprendendo, mas não era algo que trazia resultado para o nosso negócio. Eu aprendi a teoria lá, um monte de teoria, que num negócio de pequeno não se aplica. A administração de empresa era para uma empresa grande, empresa estruturada, que tem diretor, vice-diretor, enfim, aquelas coisas todas, aquelas hierarquias todas lá que você já sabe. Detalhe, nesse meio termo, eu conheci, foi aí que comecei lá, amor. Foi. Foi aí que conheceu o Leandro. Nesse meio termo, eu conheci, pesquisando no YouTube, né? Eu lembro que a gente estava meio endividado nessa época. Muito. Tava muito endividado, a conta não fechava. Trabalhava pra caralho, e trabalhava o mês todo, não tirava pro labora, não fazia retirada, era só para pagar as contas mesmo, comer. E pagar os funcionários, pagar o imposto, que a gente era sócio do governo, metade faturava, metade não. Né? Não, hoje não, hoje é tudo certo. Ah. Hoje, graças a Deus. Tá. Na época a gente era sócio, hoje é sócio porque a gente paga. Paga. Na época a gente tirava meia nota, quem for do supermercado vai entender. Tinha um caixa fiscal e um caixa não fiscal. Mas isso aí é outro detalhe. Enfim. E aí a conta não fechava, velho. A gente trabalhava o mês todo e no final do mês, nada de sobrar dinheiro, não dava nem pra pagar as contas. E aí foi onde a gente conheceu o Leandro Rosadas e o cara estourou na internet, né? Ajudou muito o dono do supermercado. Quem conhece sabe. E aí a gente fez o curso dele e aplicou muita coisa. E aí a gente começou a fazer resultado, fazer estratégia que a gente via, porque a gente sabe até então era de feira. Ela também era de feira, eu de feira, a gente era vendedor de feira, pô. E assim, queria aprender sobre o negócio, queria entender como que funcionava o negócio e não tinha nada. Quando a gente conheceu ele, que a gente começou a aplicar as coisas melhoraram. Por quê? A gente conseguiu, pelo menos, atrair cliente para dentro da loja, que era algo que a gente não conseguia. Conseguiu ter outra visão, né? E ter outra visão, né, do negócio. Resumindo, conseguiu melhorar. Daí veio a pandemia, né? A pandemia, em 2020, quando chegou a pandemia, em março de 2020, foi mesmo na época que eu comprei o curso. Você lembra? Uhum. Não foi isso? 4 anos. Foi. Quando veio a pandemia, eu lembro que foi aquele susto, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Medo, fechou tudo, aquela loucura. E aí a gente, vamos vender pro WhatsApp. E aí começou a vender pro WhatsApp, enfim. Resumindo, a gente não parou. A gente continuou fazendo as coisas, continuou lutando. Eu sei que teve muito comércio que quebrou. Até supermercado que quebrou, o dono quebrou mesmo. Mas a gente conseguiu crescer na pandemia, aumentamos nosso faturamento, depois o mercado abriu, com aquelas proteções, limitação. Aí compramos outra loja, um restaurante. Foi na pandemia? Foi. Na pandemia a gente comprou um restaurante. Ele fechou e a gente pegou. Mesmo na pandemia, cara, Deus, porque um restaurante fechado, sem vender, a gente foi lá e comprou um restaurante. E assim, começamos a vender delivery, né, amor? Abrimos delivery. E aí a gente abriu o restaurante, ficamos com o mercado no restaurante. Foi aí que a gente, nessa época que a gente começou a botar liderança, não foi? Ou a gente começou, só tinha liderança lá? Só tinha liderança lá, não tinha. Só tinha gerência lá, que já era a gerência antiga. Pegou, absorveu ela. A loja estava fechada há mais de quase um ano, não era 8 meses, 9 meses. A gente comprou a loja, reabriu a loja, inaugurou, botou para funcionar e ficou com o mercado. E a gente foi, num certo ponto, a gente resolveu, eu e ela, a gente resolveu delegar, porque estava ficando uma sobrecarga de trabalho muito grande para nós. Então, eu e ela, a gente brigava muito, né, amor, nessa época. Eu lembro que eu e ela, a gente brigava muito, porque ela me ajudava na loja e ela tinha uma visão, eu tinha outra, e era atrito. Um fazia, outro desmanchava. Eu fazia de um jeito, ela fazia de um jeito, eu queria de outro, aí desmanchava. Mas era aquela briga dentro de casa e tal. E aí, resumindo, ela saiu do negócio por um tempo, passou um tempo afastada, depois voltou. E aí, quando voltou, foi na época que eu estava delegando. Então, eu disse, você volta, né? Você vai ter... A gente conversou antes, né? Conversou, tudo direitinho. Alinhamos. Ela voltou para o financeiro, tomar conta só do financeiro. Eu fiquei em conta da operação da loja, né, amor? Deleguei mais 2 pessoas, uma frente de loja, uma açougue e outra mercearia. Quando eu deleguei essas pessoas, tudo melhorou.
veio a oportunidade de abrir outra loja, não foi? Foi. Aí a gente pegou uma pessoa que já estava aqui, fez a proposta para ela gerenciar a loja 2. Aí a gente abriu a loja 2. Em paralelo, ampliou a loja 1. Em paralelo, a gente já tinha comprado terreno, no fundo, estava crescendo a loja 1, que era um sonho nosso também, de crescer a loja, né? A gente sonhava muito, sempre sonhamos muito, eu e ela. E aí, detalhe, a gente começou a crescer, começou a prosperar, aumentar faturamento. Mas o que eu tiro mais de importante, amor, de tudo isso, não foi a ampliação da loja, né? Foi a nossa mudança de vida. Então, eu e ela, a gente sempre gostou de viajar. Desde que a gente se conheceu, o nosso hobby é viajar. E quando a gente comprou o mercado, a gente se viu muito preso. Porque a gente passou quantos anos sem viajar, né? 3 ou 4. Imagina, a gente fazia quantas viagens por ano? Várias, e cada viagem passava 8, 15 dias. A gente fazia umas 3 viagens por ano, de 8, 10 dias viajando. Então, porque assim, ele era solteiro, não tinha filho. A feira também dava a nossa renda, né? Era. Enfim. E aí o lucro que a gente tinha era para gastar. Não pensava em guardar e fazer. Não, a gente queria aproveitar a vida. 2 jovens que acabaram de se conhecer. E quando a gente montou o supermercado, isso foi uma dor. Porque de imediato, a gente ouviu muitas pessoas falar que dono de mercado era o quê, amor? Escravo. Escravo. E a gente, caramba, não foi que a gente amarrou nosso jumento. Foi. 3 anos sem viajar. A pessoa gostava de viajar muito. E aí a gente, caraca. Eu sei que quando a gente delegou, a gente começou a botar o pessoal, a gente voltou a fazer umas viagens de 3 dias, um final de semana, né, amor? Não, mas antes da gente delegar, a gente ainda conseguiu viajar, passando uns 3 dias fora e suas irmãs tomavam de conta. Verdade. Quando a gente passava 3 dias, minhas irmãs ficavam aqui. Tinha esse detalhe. É por isso que eu chamei ela, porque ela lembra do detalhe e eu não. Mas, enfim, quando a gente colocou a liderança, colocou o pessoal para ajudar, eu fiquei mais solto. Então, a gente já conseguia tomar café junto, que antes não era possível, não é isso? Nós conseguimos almoçar junto. Quanto tempo tem que a gente almoça junto? Almoçar até que a gente almoçava dentro do mercado, né? Eu e ela almoçava no mercado, assim. Ela vinha, entrava, fazia o almoço, trazia, almoçava no balcão do caixa mesmo. Né? Então, chegava um cliente, botava o pratinho de lado, passava as compras do cliente. Às vezes ela ficava no caixa e eu no açougue. O prato do lado, tinha vezes que eu botava o prato para comer e não conseguia. Que era hora de meio-dia, o pessoal vinha comprar um bife, um negócio, uma toscana, uma salsicha, e a gente não conseguia comer direito. Quando vinha comer, não tinha mais nem graça, mas a nossa alegria era vender. Eu lembro que a gente nunca se reclamou por isso. Mas quando a gente conseguiu botar pessoas, eu lembro que o negócio começou a melhorar. Uhum. Pelo menos assim, na questão de vida. Ter mais vida, ter mais tempo, ficou bem melhor. Não foi? Foi. E aí a gente começou a planejar o quê? Melhorou a qualidade, né? Melhorou a nossa qualidade de vida. E aí a gente começou também a planejar o quê? Ter filhos. A gente começou a planejar ter filho, porque até então era algo que a gente achava difícil, porque ela trabalhava, eu também, tipo, como é que a gente vai ter filho? Como é que vai ser o negócio? E aí, quando a gente colocou, viu que dava para ter filho, a gente planejou, foi planejado. E em seguida veio a nossa primeira filha, Maria Alice. E aí, nesse meio termo, apareceu a oportunidade de comprar mais outro. Não, aí, daí para frente, ano passado, a gente abriu mais uma loja no mercado. Em julho. E quando foi em outubro? A gente comprou em julho, agosto e abril. Não, comprou em abril, foi. Por aí. São uns 4 meses fechada. E abriu quando? Em outubro. Em outubro a gente conseguiu abrir o nosso segundo restaurante, a nossa filial, que é em outra cidade. E aí, nesse meio termo, a gente já conseguiu ter 5 lojas. Então, nesse ponto aí de 2020 para cá, foi a guinada na nossa vida, né? A gente conseguiu crescer, foi aprendendo com nossos erros, colocando pessoas para ajudar a gente a desempenhar o trabalho. E aí a gente conseguiu abrir mais 4 lojas de 2020 para cá. 4 novos negócios. E assim, quanto mais responsabilidade, né? Mais a gente, claro, tem problema, mas mais aumenta as receitas. E assim, tudo conspira para a gente melhorar cada dia mais. Então, hoje a gente se encontra nessa situação, né? E assim, hoje eu já tenho outra visão, né? Hoje eu já tenho outra visão.
venho para cá, para a internet, para o Instagram, que era algo que eu odiava, abominava, redes sociais. Era até uma briga que ela tinha e eu não gostava. E não Era queria, críticas. não queria. E hoje, assim, hoje eu vejo que... Até nisso eu mudei, né? Hoje eu vejo que é um meio de também ajudar outras pessoas que também têm a mesma dor e dificuldade, né? Sentem a dor, aquela dor de dono ali, de trabalhar muito, não sobra nada. Que muitas das vezes a pessoa precisa destravar uma chave para poder guinar. E a pessoa, por medo de perder tudo que conquistou, ou não sei o que, ela não destrava. E ela fica travada no mesmo ponto. E aí não vai para frente. Então, eu queria até deixar claro, né, que o fato de eu estar aqui na internet é muito mais pelo propósito, né? Tem gente que não entende e até me critica. Pô, para que você vai para a internet mostrar a sua vida pessoal, se expor? Digo, você não precisa disso. Eu digo, eu sei, mas eu acredito muito que é um propósito que eu tenho, que eu me propus a fazer e que eu já tentei desistir dezenas de vezes, mas eu não consegui. Toda vez que eu estava pensando em desistir, chega alguém e me empurra para frente. Toda vez que eu estou pensando em desistir, chega alguém e me empurra para frente. Minha própria esposa foi a pessoa que me apoiou demais. Até quando estava dando tudo errado, ela chegou lá e me apoiou. Né? Nunca disse, pare com isso, desiste, isso não tem futuro. Não, ela sempre me apoiou. Disse, do jeito dela, vai, faz, tenta. E aí, quando você tem um apoio dentro de casa, tudo fica mais fácil. E assim, e agora, em março, eu realizei um sonho, que era o quê? Palestrar. Era um sonho interno meu, era algo interno que eu tinha, né? Uma satisfação pessoal. É mais uma satisfação pessoal, algo que eu desejava muito. E assim, eu nunca pedi para palestrar, eu nunca cheguei para a pessoa e falei assim, fulano, tu deixa eu palestrar? Tu deixa eu falar sobre isso e isso? Nunca falei. Ela foi lá e me convidou. E assim, é uma realização de um sonho. É igual você tem vontade de comprar um carro, reformar uma casa, isso é uma realização. Pô. E assim, eu fiz lá, estou muito feliz, né, por ter conseguido chegar lá no palco, mandar ver e as pessoas terem gostado da minha palestra. Mas é isso. A minha história, a nossa história, ela foi assim. Ela foi com muita dificuldade, muito trabalho, foi muita abstenção, foi muito a palavra que se resume, né? Dificuldade. Foi muita, muita, muita. E a mudança, né? A mudança que teve na gente, não só em mim, como nela também, na questão da gente querer mudar, ela querer ser uma melhor esposa, eu querer ser um melhor marido, e a gente dá os feedbacks um para o outro, igual a gente dá para o nosso colaborador. Isso, eu acho que é o melhor ganho que a gente teve em tudo isso, não foi o ganho financeiro, né? Que antes eu tinha que trabalhar, suar lá a camisa junto com os colaboradores, hoje não é mais necessário. Eu vou porque eu gosto, eu não vou mentir para vocês. Eu até hoje desço na loja, pego na ferramenta, faço trabalho por quê? Porque eu gosto, eu me sinto bem quando faço isso. Só que eu sei que meu trabalho hoje ele não é esse mais, o meu trabalho hoje é estratégico. O meu trabalho é sempre como eu faço para trazer mais pessoas para dentro da loja. O trabalho dela é como eu faço para reduzir despesa, isso. O trabalho financeiro faz. Enfim, e cada um dentro do seu quadrado, sempre buscando fazer o melhor pela empresa. E, assim, o propósito da empresa é que sempre a gente melhore e ajude as outras pessoas a crescerem também. Então, hoje a gente tem pessoas na nossa empresa que começaram de repositor a gerente, subgerente, administrativos. Tem gente que começou de freelancer que é auxiliar financeiro, que é fiscal de caixa, ou que é prevenção de perda. Então, assim, é uma empresa que está dando oportunidade. Né? Valoriza seu colaborador na medida do possível. E é isso, né, amor? Acho que é isso. Um pouco da nossa história se resume a isso. E hoje a gente está aqui, a gente tem planos, né, mais para o futuro de abrir mais lojas. Não temos a data ainda, ano que vem. Não, mas a gente sim quer abrir mais lojas, já fazer também diferença na vida de outras pessoas em outros locais. A gente sabe também que é desafiador. Quem é dono de mercado sabe que não é fácil. É uma das tarefas mais difíceis. É lidar com pessoas, né? Você lidar com um animal, lidar com processo, lidar com máquina. Mas com pessoas
o ser humano ele não é algo controlável. Ninguém sabe o que está na cabeça de vocês aí do outro lado ouvindo essa live. E a mesma coisa, a gente não sabe o que está na cabeça dos nossos colaboradores quando a gente faz uma cobrança, quando exige alguma coisa, ou quando a gente falha com eles também. Então, assim, a parte mais difícil é lidar com pessoas, e é nessa parte que a gente vem trabalhando, tanto eu quanto ela. A gente trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal, para que cada vez a gente saiba mais a lidar com o ser humano. Aprenda a lidar com o ser humano. Que a gente entende que é o que faz a diferença hoje na vida das pessoas, da empresa. Ninguém constrói nada sozinho. Você precisa valorizar as pessoas que estão junto com você, dar sempre uma melhor condição, na medida do possível que a sua empresa pode, porque se você pensar em ganhar sozinho, você vai ficar sozinho. Você tem que pensar em dividir um pouco do que você ganha com as outras pessoas que trabalham junto com você e que te ajudam. Elas são teus sócios de uma maneira involuntária, porque todo mês ela tem uma retirada lá para fazer. Então, quanto maior a responsabilidade, maior o ganho da pessoa. Quanto menor a responsabilidade, menor o ganho. E é assim que a gente pensa hoje, é assim que a gente faz as coisas. Foi com esse pensamento de sempre querer melhorar que a gente chegou até aqui. E a gente não sabe, pelo menos eu não sei, aonde a gente vai chegar com o nosso pensamento. Eu sei que, independente do que aconteça, a gente fez história, acabou. Ninguém apaga o que a gente construiu. Independente da gente conseguir ir para frente, independente da gente querer vender o negócio, querer fechar ou quebrar, independente. Ninguém apaga o que a gente fez e ponto final. Está feito. Né? E hoje, tanto eu quanto ela, a gente valoriza muito o tempo. O tempo que a gente pode estar junto com a nossa filha, com a nossa outra filha que vai nascer agora. Nós seremos 4. Não, 4 não, agora é 5 cachorrinhos. 6, 2 cachorros. Então, a gente valoriza muito isso, né? O tempo. Dar valor ao tempo. Aproveitar o tempo que a gente pode estar junto. Fazer as coisas junto. Viajar junto, passear junto, ir na rua junto, almoçar junto. Então, algo que a gente construiu, que a gente não se abusa de fazer, que é estar junto. É algo para nós que é prazeroso, tanto para mim quanto para ela. E que eu já ouvi muito, né? Como é que você aguenta estar com a sua esposa? Como é que você aguenta? Só vive com ela? Como é que eles falavam? É o GPS, é o GPS. Mas, enfim, não me toque não, eu vou falar mesmo. Mas, enfim, é basicamente isso. Pessoal, queria deixar aberto para perguntas. Quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, tanto para mim quanto para ela, que eu vou deixar aqui alguns minutos para responder a pergunta de vocês, viu? Então, pode perguntar aí, por favor, perguntem, porque a interação de vocês é o que faz a gente ficar feliz. Pergunta para nós aí. Então, hoje, né, amor, é muito fácil olhar para nós e não julgar. Olhar para eu, olhar para ela. A gente não tem nada, né? A gente não tem nada. A verdade é isso. Mas o pouco que a gente tem, é fácil olhar e dizer, pô, fulano começou ontem, tá? E hoje tem isso, tem aquilo. Mas ninguém sabe a noite de sono que a gente já passou, o momento de desespero que a gente já passou, as dificuldades financeiras que a gente já passou e passa até hoje. Não é fácil. Cada dia, cada ano que se passa, tem ficado mais difícil empreender, porque as despesas só aumentam. E tudo só aumenta. E como as despesas aumentam, o lucro diminui, a conta não fecha. E se você pega uma despesa que aumenta e dizer, vou repassar, você repele o seu cliente, você não atrai. Então, tem que ter meio que um jogo de cintura, ali, equilibrar, para que no final você consiga ter o resultado que você almeja. Mas cada ano que se passa, tem ficado mais difícil. Então, os atacarejos, cada vez mais eles entram, eles têm um poder de compra e barganha muito maior. Isso dificulta o nosso crescimento, dificulta muito. O imposto todo ano aumenta, a energia aumenta, a folha salarial. Tudo aumenta. Então, você tem que pensar em estratégia para que você... Tudo aumenta e a receita continua. E a receita se mantém. Então, a nossa busca é sempre por equilíbrio. Então, a gente precisa aumentar a receita para poder conseguir equilibrar os custos. Senão, a empresa não aguenta. E a empresa ela precisa dar o quê? Resultado. Né? E justamente a nossa reunião de hoje com o nosso contador foi justamente sobre isso. Como a gente faz para a nossa empresa dar mais resultado. Então, hoje o meu papel é esse.
fazer com que minha empresa dê resultado e as pessoas que estão lá embaixo entreguem o resultado para a empresa. Eu penso, busco, e trago para eles e eles executam. Esse é o caminho. Então, se você está na ferramenta, você está ali trabalhando no operacional, fazendo as coisas que podem ser substituíveis, você está perdendo tempo, muitas das vezes. Então, uma pessoa que você pode pagar um salário pouco, poderia sair mais barato do que você está indo a fazer. Ficar no caixa, fazer reposição, ficar no açougue, repórter fruto. Cara, posso fazer, Altran? Pode, cara. É algo que é a sua essência. Você começou dali, às vezes, né, trabalhando duro. Não estou dizendo que é você parar, mas às vezes é importante começar a pensar diferente. Como posso fazer para... como é que eu posso fazer para melhorar a minha margem em 2%? Eu não sei, de repente você fatura 100 mil, mas se você melhora 2%, é 2 mil a mais na sua conta. Se você fatura 200, é 4 mil. Então imagine, em vez de eu estar lá, eu pensar em como eu posso ganhar 2% a mais. Entende? E às vezes a gente não pensa. Então se eu boto um para ficar no meu lugar, eu fico no caixa. Né? Porque isso, aquilo, outro. Se eu boto um para ficar no caixa, eu vou pagar um salário de R$ 1.000 e poucos. E se eu pensar em aumentar 2% da minha margem, eu não aumento só 2% da minha margem, eu aumento 2% da minha margem e vai vir mais estratégia para aumentar faturamento. Né? E no final é isso. E fazer o pitch de venda, né? Fazer um pitchzinho para eles. Pessoal, todo mundo sabe que eu falo no Instagram, eu venho falando aqui. Eu tenho um produto digital chamado Rota do Supermercado, onde essa rota é onde eu compilei as estratégias as coisas que eu fiz durante o tempo, né, que o meu olhar para onde eu olhei para poder melhorar faturamento, abrir mais lojas, né? Enfim, eu trouxe o meu olhar para esse curso online e coloquei lá, gravei e coloquei lá. Esse curso está com condição especial hoje, ele custava R$ 997 e ele está até o final do mês por R$ 197. Por que eu fiz isso? Por quê? Porque eu quero que as pessoas tenham acesso a esse produto. Eu tenho certeza que quem comprar esse produto e assistir, ele vai ter algum tipo de resultado. Não tem como você sair de lá sem resultado. O curso ele tem a garantia de 7 dias. Se você comprar esse curso e não gostar, por algum motivo, você pede o estorno. 7 dias para você analisar o conteúdo. Não gostou, pede o estorno. Para mim está tudo bem. O que eu quero de verdade é que você realmente tenha resultado como eu tive. Eu sei, eu já ouvi de muitas pessoas que eu sou inspiração. Cara, não foi de uma pessoa, foi de algumas dezenas de pessoas. Que eu sou inspiração por eu ter conseguido e tal e coisa. Enfim, por essa minha história de vida, né, que não foi sozinho, eu tive uma esposa do meu lado que me ajudou, minha conselheira. Eu tive uma equipe que eu não posso negar que me ajudou pra caramba, mas teve eu lá como mentor de todas essas pessoas, né? No meio. E elas me ajudaram. Então, eu compilei essas informações, coloquei no curso online gravado e estou fazendo uma oferta irresistível para quem tiver interesse. Para quem for dono do supermercado, é mais para dono de mercado. Esse curso está com condição especial, como eu falei, de R$ 997 por R$ 197. Você pode dividir em 12 vezes de, não sei nem quanto, mas acho que é 15 e pouco. Então, é barato, chega até a não ter valor, é como minha esposa falou. Altran, as pessoas não veem valor em coisa muito barata. Eu disse, eu sei, é verdade. Mas, pelo fato de eu querer que as pessoas assistam, porque se eu te der de graça, se eu disser, pessoal, tem um link aqui que você vai clicar e vai assistir meu curso. Você vai clicar no link, mas você não vai assistir as aulas. E você não vai ter nada de resultado, não vai aprender nada. Então, imagine que você pague R$ 197, assista metade ou um terço das aulas e tire valor. Você vai botar lá o resultado, você vai colocar em prática e você vai ter resultado. E daí depois você vai vir para mim, pô, eu quero mais. E aí quando você vir para mim, eu quero mais, eu tenho mais para você. Mas não é agora. Então eu falo no meu curso sobre treinamento, sobre qual ponto que você tem que olhar, sobre como fazer reuniões, quais tipos de reuniões, em que momento eu preciso fazer reunião, como abordar uma reunião, como dar feedback a um colaborador, qual o momento certo de promovê-lo, como escolher um líder para o seu mercado. Enfim, estratégias de vendas que você pode utilizar, estratégias básicas de venda, que você faz no seu negócio, que você começa a ter resultado, aumentar seu fluxo de venda. Como você faz para... Cara, é muito bacana, o curso tem 8 módulos, aulas rápidas, e é isso. Então, assim, eu sei que hoje muita gente vê isso como, não sei, que as pessoas veem de curso online, as pessoas não gostam, não param para assistir. Mas está feita a oferta, se por algum motivo você tem interesse,
você quer adquirir o meu curso, é só ir lá no link da bio. Tá lá no link, clicar e eu quero adquirir. É R$197 à vista ou 12 vezes de não sei o valor. É barato. Não sei o valor. Deixa eu dividir aqui, que é até uma vergonha eu não saber o valor. Mais 197 dividido por 12. São 12 vezes 197 dividido por 10, na verdade. É 12 vezes de R$19,70. Esse é o valor do meu curso. 12 de R$19,70. Então, 65 centavos por dia. 65 centavos por dia. Parece até uma vergonha. É uma vergonha estar oferecendo um produto tão barato. Mas eu quero fazer para que as pessoas não tenham medo. A ideia é não tenham medo de adquirir. Adquiram e depois me contem o resultado. Eu quero saber do seu resultado, mas depois. Depois eu quero que você me conte, me dê um depoimento. André, fiz isso e isso, eu tive esse resultado. Isso para mim vai ter pagado todo o meu trabalho, todo o meu tempo, minha dedicação de ter vindo aqui parado, gravado essas aulas, ter feito live, ter botado a cara na internet. Porque eu já colho o resultado, eu colho frutos já de alguns, eu tenho 4 alunos. E esses 4 alunos que eu tenho, são 2 da mentoria e 2 do curso. Eles me dão feedback, que é o que me dá gás, é o que me dá gasolina para continuar. Então, eu melhorei, cara, foi o melhor venda dos últimos tempos, a equipe engajou, não sei o quê. É isso que nos dá gás, ânimo, porque se fosse só para vender o curso e deixar lá, eu ia focar no meu supermercado, pô. Não fazia sentido, entendeu? Mas é isso, né? Tá bom, o link tá na bio, se por um acaso você tem interesse, vai lá e adquire. Se não, continua me seguindo aqui. Se você, por um acaso, quer melhorar a gestão, a performance da sua equipe, quer aprender como liderar melhor, tem dúvidas, tem problema com seus funcionários, cara, não existe resolução para todos os problemas, mas existe mitigação, existe maneiras de aliviar os problemas para que você tenha uma equipe mais engajada, que sua equipe tenha uma performance melhor, que você diminua o índice de demissão na sua loja, né? E é isso, tá bom? Então, galera, muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Muito obrigado, Mina. Muito obrigado, Will. Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado, Absolute Perfumaria. E muito obrigado, Maria Jodida. Maria Jodida, Dida José. Muito obrigado. Tamo junto. Bora pra cima aí. Até a próxima live. Tchau, gente. Tchau.